Sim. Sim. Agora abriu lá o pessoal. O pessoal tá começando a entrar. Oiê. Oi. Câmera desligada. Yeah. Acredito que podemos iniciar já. Ok. Alguém vai fazer uma abertura? Vamos tocar direto? Como é que vai ser? Acredito que Pode vamos tocar. direto. Então, tá bom. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a vocês jovens. Boa tarde, companheiros.
Digo companheiros porque faço parte há uns 13 anos dessa grande família Rotária. Então, já dividi espaço com vocês aí. Fiz parte de várias frentes junto ao meu Rotary, que é o Rotary Santa Rosa Júnior, e dividi o meu ano com a Maria do Interact e o Jefferson Skinzani como presidentes. Então, fiz parte da presidência em 17, 18. Meu nome é Humberto Bervanger, cirurgião dentista, formado em 2000. Então, estou prestes a completar 20 anos de dentista na Universidade de Passo Fundo. Como não dá para parar, fiz vários cursos dentro desses 20 anos, dentre eles a especialização de dentística, de radiologia e implantes. Então, agora nós vamos abrir um pouco mais o leque para que vocês entendam um pouquinho mais sobre a odontologia. E agradecer o convite da Georgiana e ao Júlio, presidente do evento, ao Rotaract, por terem lembrado o meu nome e para escolherem a mim, a levar o nome da odontologia para esses quase 50 participantes desta sala. Um excelente evento a todos, e espero levar a vocês o máximo de informações que vocês desejam. Ok, gente? Eu vou só, para ajudar, eu quero que seja bem informal, tá? Mas para ajudar um pouco, eu vou organizar uma apresentação que vai me dar um norte para falarmos aí com vocês. Mas nada impede que vocês me perguntem, e quero ver os rostinhos de vocês aí também. Tem pouca gente mostrando o rosto aí, estão todos tapados pelos cobertores, Quem está com as carinhas aí me mostra se está mais ou menos minha voz. Já quero me desculpar, porque eu acho que veio uma onda de frio ontem e levou minha voz. Só fazem um ok aí se estão conseguindo me ouvir. E já, de antemão, peço desculpas, tá? Mas são coisas que não tem como a gente evitar, tá ok? Vou organizar a apresentação aqui, tá ok? Ok, gente. Então, falaremos sobre a odontologia. Odontologia que amo tanto. E quando eu estava mais ou menos na idade de alguns de vocês aí, com 17 anos, eu estive com meu pai e diante de uns 2, 3 profissionais dentistas, e comentei com eles que eu queria fazer odontologia. Eu estava no 3º ano, eu acho. E os 3 foram enfáticos em dizer: pior profissão que tu poderia ter escolhido. Aquilo foi tão broxante, desculpa a palavra. Eu disse, meu Deus, profissionais com 10 anos, outra tinha 5 anos de profissão, e falarem para um rapaz de 17 anos, cheio de vontade, que era a pior profissão que ele poderia ter escolhido para seguir. E eu hoje, a cada dia que passa, eu fico
mais atônito com o que aqueles 2, 3 profissionais falaram naquela ocasião. Eu vejo bem ao contrário, e isso que cada vez mais a odontologia está, assim como outras profissões, ela está ficando superlotada, estão sobrecarregando o sistema de mercado de trabalho. Mas nunca falar para vocês que é a pior profissão que poderiam ter escolhido. Eu quero falar para vocês que a odontologia é muito bom, é massa, te dá um poder de liberdade, poder de escolha. São várias áreas, isso nós vamos falar um pouquinho agora, em que a gente pode seguir. Eu vou começar, que eu acho que uma parte conceitual precisa ser colocada, mas é bem básica, assim, só para a gente entrar um pouquinho na área da odontologia. Então, a odontologia é a ciência relacionada ao estudo e ao tratamento dos dentes, da boca, dos ossos e da face. O profissional, então, ele é chamado de odontólogo, dentista ou cirurgião dentista. Bem sintetizado, ele restaura, extrai, limpa dentes, projeta e instala próteses, realiza cirurgias, implantes, trata de doenças da gengiva, da bochecha e da língua, e ultimamente também através das últimas especializações, que é a harmonização orofacial, também na face. Temos como caminhos de entrada as universidades federais, através de Enem e vestibular, e temos as universidades particulares. Há 20 anos atrás, quando eu entrei há 25 anos atrás, entrei em 95. Quando eu entrei, existiam poucas universidades no estado, acho que eram 6 ou 8, se não me engano. E, para se terem uma ideia, o curso que eu fiz em Passo Fundo era 21 por 1. Existia 21 vagas para dentista, né? Para entrar no vestibular. Então, como era concorrido mesmo as escolas particulares da época. Hoje a gente tem, pegando aqui da nossa região, que eu acho que a maioria são daqui, temos já escolas em Santo Ângelo, Erechim, Passo Fundo, acho que tem umas 3, Santa Maria tem umas 3, uma federal e 2 particulares. Em Santa Maria tem até uma noturna, que na minha época não existia, possibilitando assim que a pessoa possa trabalhar de dia e fazer o curso durante a noite. Indo um pouco mais para a região, temos Santa Cruz do Sul, Cachoeira, Torres, Canoas, Caxias, Porto Alegre, nem se fala, acho que tem umas 8 só em Porto Alegre hoje. Então, assim, se proliferou muito os cursos de odontologia e isso faz com que o mercado de trabalho também enche, também fique sobrecarregado. Então, cada vez mais, temos que se tornar melhores no ramo que nós escolhemos para seguir. Desculpe a qualidade da foto, mas esse, para mim, é o dia mais feliz, ou um deles, né, da minha vida. Esse do meio sou eu, ó. Esse rapazinho aqui. Só com um pé de tênis, pode ver que todos, né? Isso é uma rotina dos nossos veteranos quando a gente entra. Quando a gente entra na faculdade, os veteranos pegam um par de tênis e pedem dinheiro por esse par de tênis para fazer a festa. Então, nunca vão
com um tênis muito bom no primeiro dia de aula. Pode que vocês fiquem sem. Mas é um período magnífico, eu tirei algumas fotos, desculpe a qualidade. Essa não é a data da foto, é a data que eu tirei a foto que eu coloquei, digitalizei ela. Mas na faculdade, durante a faculdade, se faz amigos verdadeiros, se faz famílias que sobrevivem até os dias de hoje, para se ter uma ideia. Temos esse período aí, não só se estuda, mas se faz festa, se diverte, mas o estudar fica mais fácil quando é dessa forma. Algumas pessoas podem perguntar assim, mas eu preciso estudar muito? Eu acho que sim, se estuda muito. Eu acho que eu nunca estudei tanto quanto durante a faculdade. Porém, a gente estuda com um olhar para o futuro, mas um futuro que eu preciso me ver lá. Então, não é um estudo que eu não sei para onde vai me levar, não é um estudo que eu não vou usar mais ali adiante. É um estudo principalmente técnico. A odontologia, ela é 60% técnica. Então, assim, um curso que não poderia ser totalmente online, ele poderia ter um curso que a parte teórica poderia ser online, mas é muita técnica que se faz na faculdade. Então, quando se tem isto, de ter bastante técnica e de ter que estudar para se tornar alguém, é mais fácil estudar, a gente gosta de estudar. E digo para vocês que a gente nunca vai parar de estudar. Tu vai estudar para sempre. Aqui são os armários da faculdade, odontologia, vocês têm que ser, além de tudo, fortes, porque vocês carregam umas maletonas muito pesadas. E aí você guarda essas maletas e a gente leva essas maletas para lá e para cá. Quando a gente inicia, também eu acho que nós temos que nos imaginar terminando e nos imaginar sermos dentistas ou sendo dentistas. Tudo o que a gente quiser fazer, a gente precisa se imaginar sim, ou melhor, mas se imaginar sendo. Como no futebol, uma comparação, os técnicos fazem com que os jogadores de futebol se imaginem campeões e assim eles serão campeões. Períodos da minha faculdade, então, que a gente relembra com muito carinho. Então, basicamente, as disciplinas são da área de biologia e saúde. A formação básica, que são os dois primeiros semestres, basicamente, são anatomia, que inicialmente é uma anatomia geral, e depois é uma anatomia aplicada à odontologia, mais relacionada à face, patologia, fisiologia, epidemiologia, ética e bioética, microbiologia, imunologia, bioquímica, genética, metodologia científica, farmacologia. Então, são algumas das disciplinas básicas do curso de odontologia. E dentre as disciplinas profissionalizantes, disciplinas estas profissionalizantes que vão gerar as especialidades, as especializações dos dentistas depois no futuro. Nós temos radiologia, materiais dentários, depois eu vou explicar um pouquinho melhor todas elas, tá? Endodontia, que é tratamento de canal, periodontia, que é o tratamento de gengivas, exodontia, extração, cirurgias, prótese, odontopediatria. A prótese, ela é subdividida em 3, então temos próteses fixas, próteses removíveis
e próteses e próteses fixas e duas. Então, dentro da odontopediatria, temos a odontogeriatria hoje também, que é uma especialidade relativamente nova. A anestesiologia, implantodontia, cardiologia, dentística, são as principais. Existem mais, tá? Mas são as principais para colocar para vocês. Essa aula de anatomia geral, onde naquela época a gente estudava em corpos quase detonados, com um cheiro horrível, e nesses momentos até alguns colegas desmaiavam e tudo mais. Hoje em dia já não é mais assim, são estudados em bonecos que imitam muito bem a qualidade do corpo humano. Antes da odontologia em si, temos que pensar sempre na causa. O que fez com que a odontologia virasse uma realidade ou uma necessidade? Na realidade, foi a cárie. A cárie faz com que o dente doa, com que o dente é perdido. E então, a odontologia surgiu por causa da cárie. Então, a cárie é a causa. Hoje, na odontologia, se trata muito causa-consequência. Então, a gente trata e diagnostica a causa e não, muitas vezes, a consequência. A cárie, só para se ter uma noção, é uma doença, então, causada pela interação de vários fatores agindo simultaneamente. Dentre eles são açúcares, falta de higiene, por um determinado período de tempo, tá? E que forma um buraco, uma cavidade, né? E essa cavidade, na realidade, é o sinal da doença que já está instalada, tá? Então, isso é a cárie. Isso é o que muitas vezes chegam para nós no consultório e nos dizem: doutor, tem um buraquinho no meu dente. Doutor, eu estava comendo e quebrou um pedacinho. Mas é um pedacinho. E assim fica depois de removida a cárie. Então, só vou voltar para vocês verem. Esse é o buraquinho que se dá principalmente pela ausência do fio dental. E aqui é depois de limpa e removida toda a cárie. Então, por isso que às vezes se perde muito dente ao limpar aquela cárie que parece inofensiva e pequena. E aqui é o nosso trabalho de tratar a consequência, de restaurar, né? A causa é aqui. Opa, perdão. Não acredito. Vamos ter imagens, gente. Eu dei um release do curso hoje para vocês. Aqui, desculpa, tá? Então, a causa nós temos que tratar, a causa da cárie, que é aqueles fatores que falei. E aqui, consequência é a restauração desses dentes. E muitas vezes, precisamos o quê? Escovar bem. Se tivéssemos algum castelhano aqui, eu ia dizer cepilhar muito bem, tá? Então, escovar bem, certo? No segundo ano, a partir do segundo ano, o aluno, então, começa a treinar restaurações e demais procedimentos em aulas práticas, que está aqui à sua esquerda. Então, hoje tem como se fossem manequins, onde a gente restaura dentes e treina antes de colocar a mão na massa propriamente dito. A partir do terceiro ano, então, a primeira coisa que se faz na prática odontológica com pacientes são as restaurações e extrações. Então, lá no início do terceiro ano, no quinto semestre, é quando tu tira dente. É a primeira vez que tu tem um contato com um profissional, com um paciente, e tu vai anestesiar,
extrair e restaurar dentes, tá? E depois, aos poucos, você vai agregando mais especialidades e vai se tornando um profissional mais capacitado a sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho. No final do curso, é interessante, não é obrigatório, a conclusão, um trabalho de conclusão de curso, TCC, tá? Duração média. Tem várias faculdades e, dentre elas, nós temos de 4 a 5 anos de período de curso, para quem não roda, né? Para quem passa. E vamos entrar um pouquinho na questão custo das universidades particulares, tá? Elas giram em torno de 5 mil a 10 mil reais de mensalidades. Isso muito baseado na quantidade de cadeiras que tem no semestre. Tem semestres que tem muita aula, muitas cadeiras, eles são um pouquinho mais custosos, e algumas faculdades têm um custo diferente e maior que outras, tá? Então, mas mais ou menos, para se ter uma noção, ele fica entre 5 e 10 mil por mês, o custo das faculdades particulares. Claro que hoje consegue-se mais facilmente créditos educacionais, que são FIES, né? E que são possíveis de concluir as faculdades através desses créditos. Então, é um campo muito amplo, existem mais de 20 especializações, e essas especializações elas se diferem em relação ao tipo de serviço prestado ou a faixa etária do público-alvo. Aí, uma das minhas interactianas, que estão, acho que nessa sala, que desde criança sempre estiveram junto do pai dentista. Começando, então, as especializações que temos na odontologia, temos a odontologia do esporte, que na realidade trata da saúde bucal de atletas e proteção também de atletas, no caso dos boxe dos esportes mais de contato. Odontologia legal e odontologia do trabalho. Essas são algumas especialidades que talvez não são tão procuradas, mas para se saber que elas existem e tem mercado de trabalho para isso. Eu vou fazer um pouquinho vou ampliar um pouco as especializações para que vocês entendam os vários ramos de trabalho que vocês podem ter sendo dentistas, tá? E depois eu vou colocar algumas imagens de quais são um dos principais ramos das principais especializações, tá ok? Estou indo muito rápido, tá muito ruim. Tudo certo, Georgiana? Tá bom. Se vocês quiserem me interromper, por favor, né? Podem me interromper, sem problema. Então, atualmente, as especializações, eu acho que em toda profissão tem nichos, e esses nichos são variáveis, às vezes podem, num primeiro momento, esse nicho ser mais favorecido pelo mercado, e em outro determinado momento começa a diminuir a busca por essas determinadas especializações. Mas hoje, principalmente, são 3 ou 4, que são a implantodontia, a odontologia estética, que ela se confunde um pouco com a dentística, e a harmonização orofacial, que é
a que mais próxima aí entrou dentro do nosso rol de especializações. Dentro da dentística, então, na realidade, tem muito de restaurar dentes. E daí entra cárie, né? Se vocês podem ver ali, são cáries. Essas cáries são restauradas, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês, então, são todas fotos de trabalhos feitos no meu consultório e a gente tenta devolver a forma e a função dos dentes. Isso, então, mais é a especialização de dentística, tá? Então, aqui, trabalho terminado, trabalhos em que a pessoa bateu o dente quando era criança, e é uma jovem de 17 anos. Então, a dentística, ela nos reabilita esteticamente e faz com que a gente possa sorrir com mais facilidade. Essa era uma jovem que tinha dificuldade de sorrir. Situações mais excepcionais, que o paciente arrancou o aparelho e a gente conseguiu, através da dentística, de facetas e resina, fazer a colocação ou a composição, a harmonização aí desse sorriso, tá? Eu vou passando, gente, qualquer coisa, me interrompam, tá? Fraturas dentárias, tá? Então, às vezes os pacientes caem, batem, então a gente tem, através, principalmente das resinas e também das porcelanas, a reabilitação estética desse sorriso. Também uma jovem, 18 anos, e ela veio porque ela queria arrumar essa pontinha de dente. Na realidade, o problema dela também era a cor, e ela nem percebia isso. E ela não gostava dos dentes dela. Após isso, a gente conseguiu convencer ela de clarear os dentes e, posteriormente, arrumar aquela ponta que estava estragada. Tá? Então, assim, a odontologia é apaixonante por isso, né? Porque a gente consegue fazer com que a autoestima do paciente ela mude drasticamente, afetando várias áreas, inclusive do mercado de trabalho dela. Na hora da gente procurar um trabalho, da gente apresentar um currículo, a gente, tanto com autoestima boa, um sorriso bonito, a gente vai ter uma aceitação muito melhor no mercado de trabalho. Aqui eu costumo dizer que é o sorriso Nike, não sei se vocês concordam comigo, que é o sorriso Nike. Olha se não é o sorriso Nike. Então, a gente conseguiu, através da odontologia estética, da dentística, através de porcelanas, deixar um sorriso harmônico, tanto na forma quanto na cor desses dentes. Situações mais extremas, em que o paciente chega para nós com bastante dificuldade de sorrir, e a gente inicialmente faz os dois da ponta, até para que o paciente consiga enxergar, e depois os dois da frente. É alguma recuperação da autoestima e da estética do paciente. Tá? Então, são várias as situações que eu quero mostrar para vocês, que tanto elas são facetas em resina, quanto porcelanas, tá? Situações hoje que fazem, que são modinha hoje na odontologia, é as lentes de contato, que são finas camadas de porcelana, que são colocadas na parte da frente dos dentes. Eu deixei para vocês essa foto ampliada, sem o recorte da boca, para vocês verem que a gente tira foto, daí a gente vai para o computador, edita, recorta, e esses são os instrumentos que fazem com que no final a foto fique nítida, tá? Então, as lentes, que é o xodozinho, tanto homens quanto mulheres, aqui é antes e aqui embaixo depois,
tá? Então, a gente consegue resultados bem interessantes. Este é a implantodontia. Desculpe a imagem. Nas redes sociais iria aparecer a oclusão da foto, o fechamento da foto, né? Então, para se ter uma ideia, isso é uma cirurgia de implante, onde são feitos a colocação de um parafuso lá dentro do osso, e sobre esse parafuso vai vir um dente, tá? Cirurgias em que a gente faz vários implantes, e no final são situações em que a gente deixa o mais imperceptível possível, o mais natural possível. Odontopediatria, odontogeriatria. Na realidade, é a odontopediatria voltada, então, para o tratamento das crianças e a odontogeriatria para o tratamento adultos, idosos, né? Que é uma profissão que está aumentando bastante hoje em dia, porque a expectativa de vida vem aumentando e a nossa necessidade de buscar os profissionais especialistas em odontogeriatria vai aumentando. Aqui é uma foto desse que vos fala, com o primeiro paciente de odontopediatria na faculdade. Eu me lembro muito bem desse menino, não só por causa dessa foto, mas porque ele mordeu meu dedo, quase arrancou a ponta, mas é uma lembrança muito boa que eu tenho. E assim a gente atende na faculdade pacientes de todas as classes e de todas as idades, né? A gente vai aprendendo assim. Essa foto, então, é da faculdade. E aqui é odontogeriatria, né? Como os pacientes vão ficando com mais tempo com os dentes, eles vão gastando os dentes e a gente precisa atuar nas mais diversas especialidades, tá? Muitas vezes tem que fazer tratamento de canal, tem que fazer prótese fixa, tem que fazer implante, reabilitação oral. Então, as várias especialidades atuando junto conseguem resolver esses casos mais complexos. Disciplinas também bem tradicionais no mercado são a ortodontia, que é o aparelho que vários de vocês já colocaram, já tiraram, e o tratamento de canal, que é a endodontia, tá? Como principalmente a minha atuação se dá na implantodontia e na odontologia estética e na radiologia, eu não vou ter casos de aparelho, mas vocês sabem muito bem o que é o aparelho. Radiologia odontológica, então, a imagem da esquerda é uma radiografia panorâmica, que me dá uma visão geral de tudo, e a da direita é uma tomografia que veio para completar as imagens da radiografia panorâmica, e ela me dá certeza, exatidão em relação às medidas, em relação ao que eu realmente tenho, com bastante clareza. Cirurgia, extração de sisos. Quem não fez, muito provavelmente vai fazer. Muitos de vocês estão com os sisos à flor da pele, tá? Então, aí, só para ter uma ideia, é um siso que resolveu nascer deitado ou não nascer, e aí dificulta o trabalho do dentista, que é ter que fazer um recorte no dente para poder tirar em duas partes e às vezes até mais, tá? Qualidades necessárias para exercer a profissão de cirurgião dentista. Então, além de ter os conhecimentos técnicos exigidos, é muito importante que seja humanista, minucioso, paciencioso e que goste de cuidar do outro e tenha sensibilidade para lidar com situações de sensibilidade e dor. O dentista ele deve buscar, como falei, uma qualificação contínua por meio da realização de cursos de capacitação e especialização. Então,
tu nunca vai parar de estudar. O profissional, ele é dinâmico, curioso e que se mantenha atualizado com as novidades do setor. Às vezes, nesse momento, vocês perguntam assim, como é que eu vou saber se é o que eu quero, se é a odontologia que eu quero? Eu costumo até, em situações em que converso com jovens, tanto no consultório quanto em outras situações, eu costumo colocar que a gente precisa, na realidade, desenvolver ou dimensionar as principais características que nós temos como jovens. Às vezes eu sei que eu sou mais minucioso, que eu sou detalhista, eu sei que eu gosto de cuidar das pessoas. Então, são fatores que se tornam determinantes para eu decidir se eu quero fazer odontologia ou não, né? É muito difícil. Eu mesmo fui decidir quando eu estava no 3º ano que eu queria odontologia. Minha mãe recorreu a todas as maneiras para saber o que eu iria ser. E no final das contas, eu não me imagino hoje fora da odontologia. São maneiras que a gente encontra que não sei se tem a ver, inclusive, com espiritualidade, mas que fazem com que a gente se torne um bom profissional e um profissional respeitado e que ame a odontologia, no caso meu, né? E tem uma alta demanda no mercado, uma vez que atua diretamente na assistência básica de saúde, tá? Então, aqui é importante que os dentistas podem trabalhar em vários setores, tá? Só para constar, a gente precisa estar situado no Conselho Regional de Odontologia, junto com a medicina e a engenharia e o direito, são a principal profissão no Brasil, e tem mais de 270 instituições de ensino no Brasil e mais de 35 mil vagas. Tá? É bastante para a nível de mundo. O Brasil é um dos países que mais tem dentistas, tá? E, consequentemente, o mercado de trabalho vai se tornando cada vez mais competitivo. Então, a gente precisa ser muito bom para se tornar um profissional conhecido e que os outros vão buscar para ser tratado. Então, dentro da odontologia, nós temos a possibilidade de trabalhar no consultório próprio, no particular, por se dizer assim, tá? Principalmente nas cidades grandes, a concorrência é cada vez mais acirrada. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela preconiza 1.500 dentistas por habitante por dentista. E hoje nós já estamos com um número muito mais elevado, ou muito menor de população para cada dentista. Só em Santa Rosa, nós temos em torno, acho que de 700, 600 habitantes por dentista. Tem muito dentista. Então, o que faz com que a gente precise se reinventar e melhorar e estudar muito. Dentro do setor público, então, que é dos que mais emprega, né, nós temos a possibilidade de hospitais, tá, unidades básicas de saúde da família, tipo o SUS, né, tanto em âmbito municipal, que é as cidades, estadual, como federal, tá? Como antes já comentei, algumas áreas aquecidas são a implantodontia, dentística, endodontia e odontopediatria. Podemos trabalhar também, e isso é um mercado que cresce muito, inclusive tem profissionais que se formam e nem trabalham como dentistas propriamente ditos. Eles vão direto para a docência
Eles vão ser direto professores e pesquisadores dentro da área odontológica. Então, é um ramo que cresce muito, porque se nós pensarmos a quantidade de dentistas que se formam todo ano, exige que se façam especializações recorrentes a todo ano. Então, o número de profissionais, professores e pesquisadores, ele aumentou muito por causa justamente desse aumento de profissionais. Empresas e escolas, que são a possibilidade de haver algumas tipos de convênios dentro de empresas e escolas, tá ok? Humberto, desculpa interromper, mas nós temos 8 Vamos lá. minutos ainda, tá? Só para avisar. Ok, estou terminando, tá? Daí eu vou Ok. deixar perguntas também, tá ok? Ok. Esse é o símbolo, tá? Uma coisa, um jargão, ele se consegue em qualquer lugar, mas assim, ó, ame o que faz, ou faz o que ame, e você nunca precisará trabalhar na sua vida. Quando eu estou fora, muitas vezes, de férias, ou enfim, a família já sabe que eu estou precisando trabalhar. Meu Deus, então assim, você tem que amar o que você faz. Isso vai fazer com que você não trabalhe nem um dia da sua vida. E uma professora chamada Edla Puricelli fala uma coisa assim, que a odontologia não devolve a vida, mas o viver certamente, tá? Então, assim eu termino a parte de explanação odontológica, tá? Deixo aberto esses 8, 7 minutos aí para perguntas, tá? Façam perguntas, não tenham vergonha. E aqui estão as minhas redes sociais. Se vocês precisarem, me adicionam aí. A gente coloca, às vezes, algumas coisas no Instagram, no Facebook, algumas coisas. Contatos, fico à disposição. Por favor, me pergunte, gente. Se não perguntarem, eu vou cantar aqui. Daí eu quero ver. Acho que eu posso começar então, que eu tenho uma dúvida sobre Opa! clareamento dental. Eu sempre tive dúvida, eu ouvi falar as pessoas comentarem que pode dar algum problema depois, podem manchar. Então, quais os cuidados que se deve ter após fazer um clareamento? E se eu já ouvi falar também que pode enfraquecer os dentes também. Isso é verdade? É um mito? Tiago, clareamento dental é uma prática executada muito hoje, porque é uma das coisas que mais aparece quando tu faz o clareamento. Faz com que o sorriso abra, fique mais limpo e mais bonito. Como é o sistema do clareamento? Então, enfraquece, é mito, tá? O clareamento faz com que o produto entre nos túbulos dentinários, que são microcaninhos, e limpe a sujidade externa e as manchas que eventualmente esses dentes têm. Durante o período que se está fazendo o clareamento, esses tubos ficam abertos. E principalmente neste período, você tem que cuidar mais com corantes, principalmente cafés, Coca-Colas e café preto, Coca-Cola, chimarrão, mas é isso, vinho tinto, sucos de uva, né? Mas principalmente é isso. Posterior ao clareamento, os teus dentes vão, fisiologicamente, ao longo dos anos, manchando. Ou seja, uma pessoa de 50 anos vai ter naturalmente os dentes mais escuros, mais amarelados, que uma pessoa de 20. Tá? Isso por causa da deposição corriqueira de corantes ao longo da vida. Não sei se eu respondi. Sim, sim, respondeu sim. Obrigado. Jovens,
17, 18 anos, 15 anos. Vamos lá? Eu tenho uma pergunta. Em relação às facetas de porcelana, como é que funciona assim? O tratamento, quanto tempo? As facetas de porcelana, ou as lentes de contato, que estão mais na moda hoje, são finas camadas de porcelana e elas hoje estão cada vez mais finas, por causa que a tecnologia melhorou muito para essa finalidade. Antigamente se desgastava muito o dente para colocar um dente de porcelana. Hoje é pouco ou quase nenhum desgaste para se colocar uma lente de porcelana ou uma faceta de porcelana. Elas são coladas sobre os dentes e elas duram, em média, 15, 20 anos, tá? Ela, de repente, vai ter que ser trocada ao longo do tempo, tá? Mas, mais ou menos, em relação a lentes, é isso. Se diminuiu muito o desgaste. Isso foi importante para que ela se tornasse um sucesso que é hoje, tá? Não era isso. Obrigada. Ah, só o Tarate, os organizadores perguntando. Vamos lá, pessoal. Alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando. Mais uma vez, peço desculpas pela voz, tá? Tentei forçar, tomei um chazinho de gengibre, mas tentei me doar ao máximo para passar o máximo de informações que eventualmente sejam decisivas na escolha de vocês por esta profissão, que é linda e que só que tem bastante gente aí, bastante colegas, e não é fácil. Assim como nenhuma profissão é fácil, todas as profissões têm bastante gente, o mercado tá cada vez, em várias profissões, está cada vez mais concorrido, tá? Então, cabe a vocês estudarem, mas como eu disse, estudando para a área que vocês desejam, vocês vão gostar de estudar cada vez mais e isso vai se tornar um hábito para a vida de vocês. Bom, então, muito obrigado, Humberto, pelas palavras. Eu agradeço em nome do Rotaract Clube Santa Rosa. Acredito que as tuas palavras agregaram bastante, né, para todo mundo. Então, agradeço também a todo mundo que participou. Então, seria isso. Muito obrigado, gente.